Alô, galera do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem, com saúde. Vamos lá, vamos na nossa guerra aqui cotidiana para vocês, né? De acompanhar essas aulas ainda, muitos em situação remota. Vamos lá, até que essa pandemia seja de fato encerrada, né? Torcemos que brevemente. Os professores brevemente estarão todos vacinados, voltando em segurança e aí poderemos estar juntos mais uma vez, né? Espero realmente que brevemente. Mas vamos lá. Por enquanto temos o desafio de trabalhar a nossa aula 22, gente, que loucura isso, né? Bastante, considerando que nós tivemos antes aquelas aulas de nivelamento, então isso aqui só pós-nivelamento. Estamos na aula 22, dois encontros semanais praticamente, quase toda semana. E essa aula especificamente é uma aula muito voltada para a realidade da A4 que você vai fazer. Você deve ter lembrado na aula 21, que foi na última sexta-feira, nós fizemos uma revisão para a A4, que é a primeira avaliação do segundo trimestre. Perfeito? Todo trimestre tem três avaliações, a 1, a 2 e a 3 no primeiro semestre, a 4, a 5 e a 6 no segundo semestre. A A4 vai ser com esse conteúdo da base comum, tá bem? A A5 vai ser com conteúdo do itinerário que você está cursando, ou CAMI ou CAUNI, e aí depois a A6 volta para a base comum, conteúdo da base comum compilado, tá bem? Olha só, essa aula de hoje, essa semana vai ser uma semana peculiar, né? Nós teremos um feriado na quinta-feira, então essa aula de hoje é uma aula mesmo de preparação para a tua prova. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma espécie de simulado para a prova. Eu vou discutir com vocês aqui 12 questões, sendo que uma delas é uma questão aberta, os módulos que você vai encontrar na prova, dando algumas dicas de como estratégias para resolver essas questões. Né? As questões tratam da mesma temática que vai estar na tua A4, então acho que vai ser um exercício bem bacana. Se estivéssemos no presencial, eu pediria para você primeiro responder a questão e depois nós faríamos análise. Como aqui o nosso tempo é justo e ficar um minuto aqui esperando vocês resolverem vai ficar um negócio estranho, a tela parada por um minuto, nós vamos tentar resolver juntos. Se você quiser, você pode dar o break na hora que você estiver assistindo aí, né? Apareceu a questão, você bota a pausa, tenta resolver a questão, você tem os slides, tenta resolver a questão sem ver o gabarito e depois vem para a minha correção aqui. Você pode tentar fazer essa brincadeira, acho que pode dar certo aí, tá certo? Os objetos de conhecimento são aqueles que nós já conhecemos, essa vai ser a sequência didática que vai orientar a nossa A4. Esse slide aqui estava na aula de revisão, são temas que você precisa saber porque vão estar na prova, né? O encontro de Bretton Woods no final da Segunda Guerra Mundial e daí derivando o FMI como organismo monetário de ordem financeira, emprestar dinheiro para socorrer países e dívidas e tal, e o Banco Mundial, ou BIRD, como instância vinculada ao modelo Bretton Woods, né, que deveria investir em infraestrutura, inclusive muito utilizado para o processo de reconstrução da própria Europa e depois, até hoje, tem essa função, não de emprestar dinheiro em si, mas emprestar dinheiro para produção de infraestrutura. Seria essa uma diferenciação, uma boa diferenciação entre o FMI e o Banco Mundial, ambos derivados do Bretton Woods, né? Na tua prova vão aparecer questões sobre o papel dos emergentes, com destaque, evidentemente, a China, e a China merece destaque, óbvio, pela sua história antiga, por ser um país importante da esfera socialista durante a ordem bipolar, mas na nossa perspectiva aqui, a partir da década de 80, com as zonas econômicas especiais, né, no seu litoral, e a partir de 2001, no ano que foram indicados os BRICS, né,
a China entra definitivamente na OMC, o que, o que faz com que ela seja um parceiro vinculado a esse organismo. A OMC está vinculado à ONU, tá bem? Não necessariamente deriva de Bretton Woods, são coisas diferentes. E lembra que a OMC é uma derivação do GATT, lembra disso? Era a GATT até 97 e depois vira a OMC, que é a organização responsável por regular ou acho que a ideia é essa mesmo, regular, vigiar o comércio internacional. Falamos sobre a ONU e vão aparecer questões sobre a ONU, né, o histórico vinculado à Liga das Nações, que é anterior, então houve o fracasso da Liga das Nações, e sobre a ONU merece muita atenção a constituição dos seus dois principais organismos interiores, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança. Nova ordem mundial, discutimos bastante, desde muito, a ordem multipolar, multipolarização vinculada à hegemonia do capitalismo, ou seja, os principais polos econômicos representam sim polos dessa nova ordem mundial, de onde saem as principais corporações de ação transnacional, não é? A nova ordem implica em mudança no perfil dos conflitos, porque a gente pensa que havia conflito na ordem bipolar, porque o equilíbrio era da ordem bélica. Não, tinha conflitos lá sob outra perspectiva, muito conflito leste-oeste, capitalismo contra socialismo. Agora não, agora o perfil do conflito é outro, é de um terrorismo globalizado, conflitos nacionalistas, né? E expansão e flexibilização da produção, com forte polarização do espaço mundial. Vamos lá, não é o mundo todo igualzinho, os polos existem, nós vimos isso e podemos ver isso claramente se você observar, por exemplo, aonde que circula, quais são os países que mais detêm dinheiro, quais são os países que mais circulam mercadorias. Não dá para dizer que os países são todos iguais nesse mundo dito globalizado. A ideia de globalização não é a ideia de uniformidade ou de homogeneidade, tá? E, por fim, a nossa penúltima aula, na segunda-feira passada, nós trabalhamos com neoliberalismo e enfraquecimento do Estado. O termo é esse mesmo, não é? Com o neoliberalismo, o Estado abre mão de algumas das suas funções, passa a ser um Estado regulador e, por isso, fala-se do enfraquecimento do Estado ou Estado mínimo, né? Que é um termo muito habitual para tratar do neoliberalismo. Essas coisas aqui nós vimos já na aula passada, eu só queria voltar a destacar, visto que as questões que nós vamos tratar agora adiante vão girar em torno desses subtemas. Vamos lá. Primeira questão é da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais, em 2018, não é? Olha aqui o que é que ela traz. Em meio à tensão gerada pelo anúncio do presidente americano Donald Trump, que pretende importar tarifas sobre a importação do aço do alumínio dos Estados Unidos, isso aí aconteceu recentemente, né, quando o Trump ainda estava no poder, o diretor-geral da OMC, então Trump Estados Unidos, falando que ia levantar a tarifa sobre o aço e alumínio que chegava nos Estados Unidos e aumentar um pouco a tarifa. Isso é contrário à lógica da globalização, né, que prevê redução de tarifas para maior circulação de produtos. Isso atingiria diretamente os países que vendem aço e alumínio para lá, dentre eles o Brasil, viu? A China e o Brasil. Diz que os Estados, então a OMC diz que os Estados-membros da entidade devem impedir a queda dos primeiros dominós. Ou seja, a ideia deles, sabe aquela brincadeirinha que você bota um monte de dominó enfileirado, aí derruba o primeiro, os outros saem caindo em cascata? É isso que ele está falando aqui, que uma ação como essa poderia fazer com que os outros países também levantassem tarifa em retaliação a essa primeira ação do Trump, não é? De uma guerra comercial. Segundo o dirigente, a política olho por olho nos deixará todos cegos e o mundo em depressão profunda. A referida recessão comercial entre os países membros da OMC, com o anúncio do aumento de tarifa sobre o aço e alumínio pelo governo americano, se relaciona ao fato que ela pode... Você tem apenas 4 proposições aqui, não é? E a letra C, olha o que ela diz. Eu vou ter que deslocar minha... Vou deslocar por aqui para baixo.
desencadear um aumento de barreiras comerciais em todo o mundo, dificultando o comércio global. Por isso que algumas medidas do Trump foram consideradas medidas anti-globalização. Nós vamos ter a chance de estudar isso no iniciozinho das aulas pós-A4, não é? Olha as outras, ampliar o comércio de mercadoria em todo o mundo. Não vai ampliar, ao contrário, né? Se você põe restrições, diminui. Gerar uma diminuição do valor dos produtos comercializados entre os países membros. Não vai gerar uma diminuição, ao contrário, o valor do produto vai aumentar porque você tem que pagar um imposto. Melhorar a relação comercial entre Estados Unidos e China. Se você aumenta a tarifa alfandegária, você não melhora, você impõe barreiras, né? Letra C é o bacana. Tá aqui, vai dar para botar lá de cá, que fica dividido ali com o tempo. Se bem que eu vou botar aqui mesmo, porque aqui lá de lá eu tiro o escudo do colégio, né? Que tá bacana. Letra C, então, a primeira. Vamos lá? Vamos dar ritmo? Olha a outra. 2011, já um pouquinho mais recuado, né? Unicentro. Os conhecimentos sobre a Organização Mundial do Comércio permitem avaliar que essa organização se estabeleceu no século passado. Século passado qual é? Se eu estou em 2011, eu estou no século 21. Século passado, 2020. Né? Na década de 50, não. Década do milagre brasileiro. Tem dois erros aqui, não é? Na década de 50, que se estabeleceu foi o GATT, que vai estar até mencionado aqui embaixo. Tá bem? E a OMC não está vinculada ao milagre brasileiro, que também só aconteceu na década de 70. Então tem dois erros aqui. B. Foi criada para substituir o GATT. Opa, verdade. Visando a uma maior objetividade e proteção para o comércio dos países centrais. Aí erra no final. Ele não protege o comércio dos países centrais, não é? Não, quer dizer, a priori não. Você vê a declaração do presidente. A OMC é um órgão supranacional. A priori não defende interesse de um país específico, mas do rol dos países signatários, né? Fiscaliza o comportamento das balanças comerciais dos países e financia as exportações. Não é órgão que empresta dinheiro, tá certo? Estimula a política de subsídios, ao contrário, para a OMC, menor subsídio para ampliar a circulação, não é? Visando a proteção da economia, não. E a letra E, só pode ser ela, possui poderes supranacionais. Bem simplesinha a resposta, mas é isso mesmo. A OMC é um organismo daqueles internacionais que está para além de uma nação. Seguinte, o terceiro, vamos lá. Sobre a ONU, né? Universidade Estadual do Ceará, 2012. O Conselho de Segurança é um dos 6 principais órgãos da ONU. É composto por 5 membros permanentes e 10 países não permanentes. Sobre as atribuições dessa entidade, analise as afirmações a seguir. Ele vai querer que você marque a incorreta. Nós não usamos esse tipo de questão aqui no colégio, né? Alguns vestibulares usam, pede ao invés de você marcar correta, incorreta. Mas não é muito habitual. E até por isso nós não usamos aqui. De qualquer forma, como exercício, vale a pena. Fique atento ao enunciado. Então, dessas 3 opções aqui, uma delas ou 2 vão estar incorretas. Vamos ver. O Conselho de Segurança da ONU pode investigar qualquer questão que possa vir a se transformar em um conflito internacional. É verdade. O Conselho de Segurança e a Assembleia Geral são os 2 principais organismos da ONU. Guarda isso, não é? O Conselho de Segurança, formado pelo P5 e pelos 10 membros permanentes, 10 membros permanentes, pode fiscalizar qualquer situação, muitas vezes pedir autorização para entrar no país, caso haja já um conflito que possa ter uma dimensão internacional, pode sim. Agora, uma intervenção, por exemplo, armada, por aí vai, ela só é feita mediante a autorização do país sede, né? Em determinadas situações, o Conselho de Segurança poderá recomendar à Assembleia Geral, que é a plenária maior da ONU, a eleição de um novo secretário-geral. Sim, em caso de discordância, de tensão, essa é uma das atribuições. Verdade.
E três, o Conselho de Segurança não poderá, isso aí já fica perigoso, né? Não poderá em nenhuma hipótese solicitar aos países da ONU que apliquem sanções econômicas a outros países para deter alguma agressão. Pode sim, pode sim. É uma das possibilidades. Agora tem que ter a anuência do P5, claro, e aí a votação. Beleza? Então a única incorreta é a letra C. Bacana aqui conversar um pouco sobre a estrutura da ONU. Não vai ter muito disso na prova, mas sobre os principais organismos, especialmente o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral, essas duas coisas podem aparecer na tua prova. Vou ter que baixar. Aqui. 2011 de novo, PUC do Rio Grande do Sul, não é? Você tem aqui 6 afirmações. A sequência correta para o preenchimento dos parênteses essa daqui é a nossa questão é a nossa questão 4, se eu não me engano. O Brasil é um membro fundador da ONU. Boa. E suas missões de paz na organização são conhecidas internacionalmente, bem ampla, a priori verdadeira. Tá certo? A priori verdadeira. Vamos ver aqui. O Brasil, nosso país é membro permanente do Conselho de Segurança. Falso. O Brasil pleiteia isso, né? Mas não é. Mas aí fala com ações do Haiti, mas não é. Não é? Os membros permanentes, o Brasil não é dos membros permanentes e há um pleito de alguns países como o Brasil, Alemanha, Japão e Índia, chamado de G4, que são países que dentro da ONU pleiteiam a mudança da estrutura para viabilizar o acesso desses outros países. Então, primeira verdadeira, segunda falsa, já foi, gente. Só pode ser letra C. Só com as duas primeiras eu já matei, não é? Mas vamos ver as outras, não é? Então aqui eu tenho, o Brasil é um componente do chamado G20, grupo constituído por países preocupados com relações econômicas internacionais. Beleza, está falando do G20 financeiro, mas mesmo que fosse comercial também estaria certo. Então está verdadeiro, confirmando aqui, as duas últimas estão falsas. O governo brasileiro preside a Unasul, organização que tem por objetivo substituir o papel de integração regional do Mercosul. Falso, duas coisas falsas. Não é verdadeiro que ele preside. O Unasul, no final da segunda década do século XXI, entrou em ocaso, cheguei a comentar sobre isso, por conta, a Unasul foi produzida no momento em que na América do Sul havia muitos governos mais à esquerda, havia uma articulação política dentro da Unasul que tem a ideia não de ser um bloco econômico, como é o Mercosul, então um não pode substituir o outro. A população brasileira não tem representatividade consular no continente africano. Falso. Tem sim, tem muitos, né? Então tá falso, essa aí ficou tranquilo aqui. Eu volto a dizer, nesse tipo de questão você não precisa saber todas. Sabendo algumas, dá para escolher a proposição correta. Vamos lá que eu estou preocupado com o tempo. Subir mais uma vez. 2019, bem pertinho essa, né? Unicentro, a partir da ilustração e dos conhecimentos sobre a nova ordem mundial, a globalização e o neoliberalismo, que bacana, bem coladinho com o nosso assunto, não é? Pode-se afirmar, então vamos lá, o avanço das multinacionais, sua importância econômica e sua aliança com o Estado-nação tem contribuído para que os estados fiquem mais soberanos. Essa questão aqui é muito complicada, mas falsa, né? Se a ideia de Estado mínimo, muitas vezes o Estado privatiza suas estatais, vendendo inclusive setores estratégicos, como por exemplo, telefonia, como por exemplo, circulação interna, né? Portos, aeroportos. Quando você dá mineração, quando você dá esses setores estratégicos para uma companhia supranacional, você perde um pouco a autonomia sobre esse controle, né, de ação sobre o território. Então, a história do Estado mínimo também, falso. A globalização econômica, financeira e cultural impediu o surgimento de movimentos nacionalistas. Não, provocou o declínio da xenofobia. A xenofobia é aversão ao estrangeiro, né? Não, muito pelo contrário, né?
fez ampliar, são os novos conflitos. O neoliberalismo tem caráter exclusivo, essas palavras são muito perigosas, fica atento, né? Exclusivamente político-cultural, visando o fortalecimento do Estado. Não, é política econômica, né? E não visa o fortalecimento do Estado. Lembra disso, Estado mínimo. D. Os avanços tecnológicos da internet e as telecomunicações tornaram as fronteiras dos estados mais permeáveis, sem dúvida. Especialmente para esses fluxos informacionais, de capitais, de informações, de comunicações, sem dúvida. Letra D é o gabarito. A orientação neoliberal, o crescimento dos capitais especulativos e a abertura econômica irrestrita têm contribuído para, inocente essa visão, diminuir desigualdades sociais da maioria dos países emergentes. Olha para o Brasil, gente. Ao contrário, se o neoliberalismo impõe situações mais duras para o trabalhador, ele não vai diminuir a desigualdade. Vamos. Olha, FUVEST, um dos vestibulares mais importantes e difíceis do Brasil, né? É o vestibular para a USP 2018. O capitalismo neoliberal após os anos 80, bem bacana, porque demarcou aqui. As ideias do neoliberalismo são anteriores, mas foi na década de 80 que os práticos começaram a acontecer, e no final da década de 80 acontece, então, o consenso de Washington, né? Caracteriza-se pela prevalência da agricultura e pecuária. Gente, né? Ao contrário, serviços, é independente do neoliberalismo, serviços e industrialização na composição do PIB, ainda mais nos países desenvolvidos. Crescimento da concentração de riqueza e das finanças em detrimento dos setores produtivos e pela tendência à diminuição de direitos sociais. É esse o gabarito. Letra B. Não é? Os outros estão falsos. Vamos ler. Pela adoção de políticas que restringem a fluidez dos capitais, ao contrário, aumenta a fluidez, né? Pelo fortalecimento do papel do Estado, opa, já vou parar, Estado mínimo, nos direitos sociais, ao contrário, alguns direitos são a flexibilização das relações trabalhistas, facilitam a abertura de postos, porque viabilizam o emprego para o empregador, mas faz com que o trabalhador perca algumas garantias. Pela formação de blocos econômicos entre países periféricos, que até aí poderia ser, tudo bem, que impediram a livre circulação de capitais. Não, ao contrário, né? Primeira parte está certa, segunda errada. Continuando, vamos lá. 2019, essa aí, se eu não me engano, é a nossa 7ª questão, se eu estiver correto aqui. Vamos lá que eu estou preocupado com o tempo. Mais uma da Universidade Estadual do Ceará, 2019. Um dos pontos da agenda básica do Estado neoliberal, muitas questões sobre neoliberalismo. Opa, o que significa que pode cair na tua prova, viu? Assiste de novo a aula, vale a pena. Aumento dos gastos sociais. Não, né? Não, gente. Diminuição dos gastos sociais e do déficit público em favor de uma política desenvolvimentista. Não, diminuição do déficit social e do déficit dos gastos sociais, né, não aumento, em favor de uma política desenvolvimentista. Tudo bem. Então está errado. Redução dos impostos indiretos e aumento dos impostos diretos, exatamente para gerar grandes fortunas e garantir a distribuição de renda na sociedade. Tem um contrassenso aqui, né? Como é que você faz isso para gerar grande fortuna e garantir distribuição de renda? Ou uma coisa ou outra. Então a própria construção da questão está equivocada. Mostra o equívoco, na verdade. Fortalecimento do papel das forças públicas na fiscalização da corrupção política e econômica no intuito de frear o crescimento da inflação e da taxa de juros. Olha só, você tem um aparecimento, sim, de organismos de organizações não governamentais. Mas, na verdade, o Estado regula para que a economia seja fluida. Né? O controle da corrupção, da inflação está ligado ao Estado. Esse é um fator para você, é um fator decisivo para você participar do jogo das trocas globais. Então, não estaria adequado. Só pode ser a letra D. Progressiva, palavra-chave do neoliberalismo. Progressiva privatização de empresas estatais com a liberalização dos mercados de capital. Beleza.
Opa, essa é do teu livro, viu? Vou ter que passar para cá. FUVEST, São Paulo também, é uma do teu livro. Nunca na história contemporânea mundial, como nessa virada do século e de milênio, ou seja, está falando do século XX para o século XXI, a propriedade privada dos meios de produção em geral e da terra em particular foi tão forte, ou seja, tão concentrada nas mãos de alguns setores, né? E os ideais coletivos estão enfraquecidos. Essa situação pode ser atribuída, boa, o gabarito é a letra D. A vitória do capitalismo na Guerra Fria sob o chamado socialismo real e a crise das utopias. Essa questão aqui é uma questão conceitual que diferencia socialismo de capitalismo, né? E fundamentalmente você diz o seguinte: se a propriedade privada dos meios de produção é uma das características vinculadas ao capitalismo, com a hegemonia do capitalismo na nossa contemporaneidade, essa situação se recrudesce no nível mundial, né? Bacana, boa questão. Caminhando, essas daí são o teu livro, viu? Essas que estão escaneadas aqui são o teu livro. A questão, curiosamente, eu acho que é a questão 9 essa. Será? Deixa eu ver aqui. Não. Desculpem, acabou aparecendo o gabarito. O G20, bacana. G20 adota a linha dura para combater a crise. Grupo anuncia maior controle do sistema financeiro. Sacar expectativas da reunião do G20, grupo que congrega os países mais ricos e os principais emergentes do mundo, chegou ao fim em Londres, com o consenso da necessidade de combate aos paraísos fiscais e a criação de regras de fiscalização para o sistema financeiro. Além disso, os líderes concordam, dentre várias medidas, em injetar 1,1 trilhão de dólares na economia para debelar a crise. Ele está falando aqui da crise de 2008, que ainda se propagava. É bom lembrar que em 2011... Cadê? Isso aqui é em 2011? Não, ele fala... Não fala data, não. A passagem da década de 80 para 90, mais uma vez, transição da ordem bipolar para a nova ordem mundial, ficou marcada como um momento histórico no qual se esgotou um arranjo geopolítico e teve início a nova ordem política internacional, cuja configuração mais clara ainda está em andamento. Conforme se observa na notícia, essa nova geopolítica possui a característica marcante, qual, já está aqui o gabarito, aumento do número de polos de poder mundial. Isso aí é muito importante, eu vou voltar a falar, até porque alguns alunos já relataram essa dúvida. Alguns livros falam de uma unipolarização dos Estados Unidos na atualidade. Cuidado, isso não é verdadeiro. A nova ordem é multipolar. Uma crise na Europa destrói a economia mundial e toca fortemente os Estados Unidos, dada a forte integração dos mercados e o número de empresas norte-americanas que atuam lá na Europa, não é? É um grande parceiro comercial. Então, com a hegemonia do capitalismo após a ordem bipolar, década de 80 para 90, o sistema capitalista se torna global. Na Coreia do Norte, a própria China já estava abrindo o capitalismo, né, o socialismo de mercado, o socialismo de mercado. Pois bem, e nesse sentido, os polos desse novo mundo são os polos econômicos. Tá certo? Você tem uma distribuição, a multipolaridade. A ideia de centralidade dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um dos polos econômicos, certamente, e do ponto de vista bélico, que influencia na geopolítica, você pode até aceitar a ideia dos Estados Unidos estarem acima do restante do mundo. Mas eu não posso falar que a nova ordem é unipolar ou monopolar. Isso é um equívoco. Por favor. Seguinte, vamos lá, que já deu os 30 minutos, temos mais 3 questões ainda. Uma organização internacional, aqui você tem algumas organizações, a ONU, que é de 90, vamos ver aqui, antes de ler, né? A ONU é de 1944-45, né? Que é o organismo para a paz mundial, né? A ideia era essa, evitar uma outra nova guerra.
A OEA, que é a Organização dos Estados Americanos, FMI e BIRD, ambos saem de Bretton Woods, final da Segunda Guerra Mundial. O BIRD mais vinculado ao financiamento de infraestrutura e o FMI mais vinculado ao financiamento de dinheiro, de empréstimo, né? Fundo Monetário Internacional. E a OTAN é o organismo, a Organização e Tratado do Atlântico Norte, de defesa, de ajuda mútua do ponto de vista militar, inicialmente entre os países do Atlântico Norte, e aí se expandiu um pouco mais após o fim da Ordem Bipolar. Vamos ver aqui, Universidade Federal de Juiz de Fora, 2013. Uma organização internacional criada para promover estabilidade... Pronto, já foi. Aqui você já poderia parar. Promover a estabilidade monetária e financeira do mundo, FMI. Oferece empréstimos a juros baixos para países em dificuldades financeiras. Em troca, exige que esses países se comprometam na perseguição de metas macroeconômicas, como equilíbrio fiscal, reforma tributária, regulamentação e privatização e concentração de gastos públicos em educação, saúde. Ah, professor, olha a palavra estrutura. Basta infraestrutura. O FMI empresta, como está dito aqui, empréstimos a juros baixos. Em troca, exige que os países sigam a essas metas fiscais, né, macroeconômicas, mas também que usem corretamente o dinheiro, inclusive em educação, saúde e infraestrutura. Tá certo? Empresta dinheiro. Então é definitivamente FMI. Essa organização foi criada em 1944, atualmente tem mais de 180 países membros. Bem interessante a questão, viu? Penúltima questão nossa. As questões, repito, estão todas ou no suplemento ou no livro mesmo, não é? O G20, mais uma vez, é um grupo que reúne os G7, os mais industrializados do mundo, Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Reino Unido, Itália e Canadá, a União Europeia e os principais emergentes. Brasil, olha só que bacana, relacionou aqui, né? Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Arábia Saudita, Argentina, Austrália, Coreia do Sul, Indonésia, México e Turquia. Isso em 2010. Esse grupo de países vem ganhando força nos fóruns internacionais de decisão em conjunto. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Peraí, mas é G20. 19 mais União Europeia. Tá bem? Então, em quantidade de países, são cerca de 49 países, né? São 49 países, mas 49, não, 19, 47, né? 19 mais 28. 28 não, que saiu o Reino Unido. 27, 19 mais 27, 46 países, no final das contas. O G20, né? Porque a União Europeia conta como um aqui. Entre os países emergentes que formam o G20 estão chamados BRIC. Epa! 2010 ele não tinha incluído ainda a África do Sul. A África do Sul, na verdade, entra nesse grupo dos BRICS exatamente aqui em 2010, né? 2008 havia sugestão que outros entrassem aqui, como por exemplo a Europa Oriental, a Coreia do Sul, a Turquia, aí mudaria a sigla, mas acabaram colocando um país, a principal liderança regional do ponto de vista econômico da África, que é a África do Sul. E aí ganhou essa expressão. O termo foi criado em 2001, em 2008 sugeriram que a África do Sul entrasse e formasse esse grupo com 5 países, e em 2010 se concretizou. Aqui ainda não aparece. Para referir-se aos países que... Então, quem são os BRICS, né? Aqui, logo na letra A, acho, apresentam características econômicas promissoras para as próximas décadas. Foi isso mesmo. É claro que a crise de 2008 acabou fazendo e a crise do consumo na China ao longo da segunda década do século XXI acabou fazendo com que os demais países do BRICS, que dependem muito do consumo chinês, assim como o mundo, tivessem um crescimento menor do que o previsto. Então, beleza, chegamos ao final da aula, né? Vamos lá, olha a questão aberta. Galera, sobre a questão aberta que vocês vão ter na prova, uma grande dica é a seguinte: responde o que está sendo pedido.
Responde de forma organizada o que está sendo pedido para facilitar a correção, para você não perder gaivota em vão. A adequação ortográfica e do raciocínio vai ter scores voltados para isso. Então, por exemplo, aqui, o Consenso de Washington estabelecia uma agenda neoliberal de reformas. Cite 3 mudanças realizadas pelos Estados nessa fase. Eu estou pedindo para você falar o que foi o Consenso de Washington? Não. Estou pedindo para você falar o que é o neoliberalismo? Também não. Eu estou pedindo para você falar de 3 mudanças nos estados advindas da mudança para o padrão neoliberal a partir do Consenso de Washington. É isso. Aí você vai botar lá, número 1, privatização das estatais para que houvesse a internacionalização da economia. Número 2, ajuste monetário e fiscal para facilitar as trocas globais. Eu estou dizendo que não basta dizer. Se a pessoa bota privatização só aqui, não responde, porque não construiu a ideia. Você tem que construir a ideia e responder 3 mudanças realizadas. Então tem que construir a ideia. Privatização, não respondeu nada. Uma palavra solta não responde nada. Não é? Tem que construir a ideia. Fica atento a isso, tá certo? Outra, por exemplo, diminuição das barreiras alfandegárias para permitir o acesso de produtos de outra parte do mundo. Associação em blocos econômicos criando mercados preferenciais. E por aí vai. Desregulamentação da economia para flexibilizar as relações e atrair os capitais e economias e empresas supranacionais. Então, eu falei de 5. Não precisa dizer mais. Eu dei mais aqui como exemplo. Né? Você precisa responder 3. 1, isso. 2, isso. 3, isso. Agora, não é palavra solta. Constrói a ideia na tua frase. Fica atento a isso, que essa é uma grande dica e vai fazer você ganhar todos os scores. Se for de outra forma, você pode perder o score de bobeira. E a última aqui, leia o texto e explique com base nele. A gente não tem o texto aqui, está no teu livro isso, perdão. A característica de uma empresa global. A empresa global, que a gente usa com vários termos, né? Multinacional, transnacional. Na origem, esses termos são diferentes. Eu uso muito a ideia da corporação transnacional, que é de ação transnacional, para além da ação. Ela pode ter o capital vinculado a um país ou mais de um país, que seria capital multinacional, mas a ação dela é transnacional. Ela pode estar produzindo em um lugar, vendendo para outro, mas a sede está em outro. Né? Essa seria uma ideia básica da empresa global, muito associado à nova divisão internacional do trabalho, ao toyotismo, à globalização e ao neoliberalismo, para juntar tudo no mesmo pacote. Galera, beijo para vocês, bons estudos, arrebentem, joguem duro na A4 de vocês. Espero que nos vejamos em breve. Tchau, tchau.